Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? As nossas aulas dessa semana, nós vamos continuar frente 2 na apostila 3, tá? Para dar sequência à química orgânica. Que vocês repararem a apostila na parte 1, a frente 1, é mais sobre química do cotidiano, alguns produtos que são usados no dia a dia da indústria e no nosso dia a dia. Então, para a gente não quebrar a sequência do que a gente estava sobre a química orgânica, que vem na frente 2 completa, vem só falando sobre a química orgânica, nós vamos continuar aí na frente 2. Então, vocês peguem aí na página 230, tá? Módulo 33. Nós vamos continuar falando, dos hidrocarbonetos, especial dos alcanos, tá? Então, só para lembrar, hidrocarboneto é um tipo de função em que vai ter naquele composto orgânico apenas carbono e hidrogênio, tá? Nós vimos também que a nomenclatura vai ser de acordo com o número de carbonos, nós temos o prefixo, vai destacar e identificar o número de carbonos que eu tenho naquela cadeia carbônica. O infixo, o que vem no meio, vai destacar o tipo de ligação que aquela cadeia carbônica tem, se é só saturada, a sigma, se tem ligações bis, que tem a insaturada dupla, a insaturada tripla, Então, di-en, duas duplas, di-in, duas triplas, E para o caso, nós estamos falando sobre os hidrocarbonetos, o sufixo vai identificar o tipo de função. Nesse caso, o sufixo vai ser o, tá? Aí, nós temos aí, os radicais ou ramificações, porque nós vamos agora falar sobre os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Lembra que cadeia ramificada tem que ter pelo menos um átomo de carbono terciário ou um quaternário já tem uma cadeia ramificada. E às vezes, nós vimos lá que nas cadeias heterogêneas eu posso ter carbono secundário, só que eu tenho ramo, eu tenho pelo menos três entradas de carbonos ali na cadeia, tá? Então a ramificação, o que nós chamamos de radicais, ou eu gosto muito de falar de ramificação, porque a gente aprende a classificar a cadeia ramificada, que é aquela cadeia que tem três ou mais entradas de carbono. Então nós temos também a nomenclatura para essas ramificações, tá? Então, quando a ramificação, a gente vai dar a terminação dela de il ou ila, muito comum o il, então, e seguindo o mesmo prefixo. Então, se eu tenho uma ramificação, de um carbono, met, como a ramificação é il. Se eu tenho de 2 carbonos, etil. Se eu tenho de 3, propil. 4, butil, E assim por diante. 5, pentil, tá? Depois nós vamos falar sobre essas peculiaridades de algumas ramificações, igual o propil tem 2 maneiras de representar, o butil tem 4 maneiras, tem até na apostila de vocês tem tudo representadinho sobre essas ramificações, tá? E a ramificação, eles nos falam que ele tem um elétron livre, ou seja, ele vai ter um elétron para ele entrar na cadeia, carbônica para fazer a sua ligação, tá? Então, se chama de radical, é aquele famoso radical livre que a gente vê muito falar de medicamentos que, pegam esses radicais livres. Então, aqui eu tenho, esses compostos aqui, tá? Essas ramificações. Eu quero ver essas ramificações na apostila de vocês. Como a apostila tá bem bacana, eu não vou pedir resumo, vocês podem só grifar as partes mais importantes. Só que eu quero esse acréscimo aqui desses tipos de ramificações diferentes, porque aqui até o butil a gente tem, mas esse aqui, etenil, benzil, fenil, a gente não tem. Então eu quero que vocês coloquem aí pra mim, tá bom? Então vamos lá ao que nos interessa. Então, alcanos ramificados. Então, primeiro, eu vou identificar qual que é a cadeia principal, tá? Porque aí, como eu tenho 3 ou 4 entradas de carbono, eu tenho que identificar uma cadeia principal. Qual que é a cadeia principal? A cadeia principal é aquela formada pela maior número de sequência de carbonos, tá? Então, aqui, sempre o maior número de carbonos. Então, eu tenho essa cadeia aqui, eu tenho um carbono terciário aqui, tenho uma ramificação aqui. Tenho essa aqui também. Como que eu faço? Então, eu vou contando mesmo até ver qual que tem maior. Então, nessa primeira eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu descer aqui, eu tenho 6.
Se eu continuar reto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8. Então, como que eu faço? Eu já destaco ela. Normalmente, igual tá na cadeia de vocês, ó, né? Vocês vão lá e destaquem a cadeia principal, que é sempre a que tem a maior sequência de carbonos. Identifiquei a cadeia principal, depois eu vou observar as ramificações, os radicais, o que ficou de fora da cadeia principal. E essas ramificações eu vou nomeá-las, tá? Então, nesse caso aqui, ficou uma ramificação. Essa ramificação, esse ramo que não entrou na cadeia principal, como que ele é, né? Como que eu posso... Ele é formado por quantos carbonos? 1. Então, é MET. Metil, por quê? Porque é uma ramificação. A terminação para identificar que é uma ramificação é il ou ila, tá? Nessa segunda sequência, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retinha ela vai 7, mas se eu continuar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então a minha cadeia principal não é a retinha, aquela que tem a maior sequência de carbono, nesse caso vai até aqui embaixo. Identifiquei a cadeia principal, destaquei ela, vou ver o tipo de ramificação que eu tenho. Nesse caso aqui, ficou uma ramificação formada por 2 carbonos. Então, 2 carbonos, et, de etil, tá? Né? Et, il, de terminação, terminação. Tá. Depois, se eu tiver, né, com a ramificação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, então, identifiquei a cadeia principal, nomeei as ramificações. A terceiro passo, eu vou ter que quantificar em qual carbono da cadeia principal a minha ramificação está. Então, eu tenho que ir da direita para a esquerda e voltar da esquerda para a direita para ver aonde que está o menor número. Então, sempre eu vou fazer de ir, voltar, qual estiver o menor número é esse que eu vou obedecer. Então, por isso que a gente fala que a gente obedece sempre a regra do menor número. Então, nesse caso aqui, ó, tá? Eu indo, né, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 2, nessa sequência, eu tenho a ramificação. E se eu voltar? 1, 2, 3, 4, 5. Voltando no carbono 4, eu tenho a sequência. Então, qual é o menor? O 2 ou o 4 da numeração? O 2. Então, o 2 que vai prevalecer. Então, como que vai ficar essa nomenclatura? 2 metil, porque no carbono 2 está né, o ramificação metil, e depois eu nomeio a cadeia principal. 5 carbonos, pente. Entre carbonos só tem ligação saturada, só ligação simples, pentano, porque é hidrocarboneto, tá? Aqui, do mesmo jeito, identifiquei a cadeia principal, que é essa da linha aqui, e vou numerar para ver aonde está o menor número. Então, daqui para lá deu no número 4. De lá para cá vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 5. A primeira, né, da esquerda já venceu, que ela está com o menor número. Então, vamos lá, né? Identifiquei a cadeia principal, identifiquei o tipo de ramificação que é um isopropil, lá, formado por 3 carbonos, só que quando a ramificação ela entra pelo carbono do central, né, no caso o propil tem 3, se entrar no carbono central, vai ser um isopropil. Se tivesse entrado pelos carbonos, né, das extremidades, seria propil, antigamente fala até N-propil, pela cadeia normal, mas hoje a gente usa só o propil, tá? Então, no carbono 4, isopropil, oct, né? Porque tem 8 carbonos, a cadeia principal, porque só ligação simples entre a cadeia principal, e o porque é hidrocarboneto, tá bom? Então, sempre assim, ó. Primeiro eu identifico, então olhem todos os jeitos, olha pra você como ficou essa aqui, ó. Não era essa aqui, né? A linha. Então você tem que ver todas as maneiras de identificar a cadeia principal, né? Sempre obedecendo a maior sequência de carbonos. Então, identifiquei. Depois eu gosto até de circular e falar que tipo de ramificação é essa, qual é o nome, então que eu tenho metil, que eu tenho etil. E depois eu venho e numero para ver qual é a sequência de carbonos
que vai ser menor. Nesse caso aqui, ó, de baixo para cima, ó, eu tenho uma ramificação do carbono 3 e uma ramificação do carbono 4, tá? 3 e 4. De cima para baixo, então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria no 4 e no 5. Então, A é maior, né? O 4 e 5. Então, por isso que foi de cima, de baixo para cima. Qualquer coisa, se eu tiver vários números, como que eu faço para ver qual que é o maior, qual que é o menor? Só eu somar. O que der o menor, a soma der o menor, será a cadeia, será a numeração vencedora, tá? Então, nesse caso aqui, aí vamos lá. Então, eu tenho duas ramificações diferentes. Eu tenho metil e metil. Quem eu vou colocar primeiro? Eu vou obedecer a ordem alfabética. Então, et vem primeiro que o M, né? Então, primeiro vai ser 4-etil, 3-metil, heptano, tá? Lembrando que de números, entre números e letras, a gente põe sempre um hífen e entre, né, olha lá, sempre número e letras, hífen, e entre números e números uma vírgula, tá? E o correto, o heptano, toda vez que eu tenho esse H, o correto é o quê? Porque que a gente viu, depois da última ramificação, já coloca, já emenda o nome da cadeia principal. Se a cadeia principal começar com H, né, igual heptano, tá? É o único, é o hexano, né? Eu separo a ramificação por um hífen e coloco o H, tá? Então, dessa maneira que não está tão atualizada, tá? A maneira correta é essa de baixo. Tem o metil, tracinho, heptano, tá bom? Aqui também, essa aqui é interessante a gente falar, então depois eu vou disponibilizar os slides para vocês estarem verificando essa nomenclatura, que está bem interessante, tá? Vocês podem até acrescentar essas nomenclaturas, porque aí de vocês só tá, na apostila de vocês tem uns outros exemplos bem interessantes. Então vamos lá, né? Eu identifiquei a cadeia principal, vi que é essa lininha, vou identificar as ramificações. Então eu tenho metil, propil, ó, entrando normalzinho, não tá entrando no meio, então é propil, e outros mais 2 metis, tá? Então vamos lá, qual vai ser a sequência? Então, de lá pra cá, deu 1, 2, 3, 4, 5. De cá pra lá, deu 1, 2, 3, 4, 5. Então, coincidiu, né? Tanto eu de lá como pra cá, eu, né, faria, daria a mesma coisa. Foi 1, 2, 3, 4, 5. Não, aqui não, é de lá pra cá, que é 1, 2, 3, 4, tá? Então, começou 3, 4, 5, 6 ou 2, 3, 4, 5. Então, é de lá pra cá mesmo, porque eu não observei esse número 2 aqui, tá? Eu tenho 3 metis, né? Metils. Então, quando eu tenho ramificações iguais, eu uno numa nomenclatura só. Então, se eu tenho dois metil, né? Um metil num carbono, um metil no outro, então eu vou dimetil. Se eu tenho 3, trimetil. Se eu tenho 4, tetrametil, tá? E assim por diante. Mas aí, quem vai vir primeiro? Então, o que manda é a letrinha que começa a ramificação. Não é a letrinha que vai dar se é di, se é trimetil, é a letrinha que começa a ramificação. Nesse caso aqui, ó, quem que vem primeiro, o M ou o P? Né? O M vem primeiro que o P, né? Que M de metil, P de propil. Então, primeiro é o metil. Então, vamos lá. Então, vou primeiro colocar todos, como é tudo metil, eu coloco tudo num nome só. E eu tenho que colocar os números dos carbonos vencedores, que sempre obedecendo a regra dos menores números, para, né, identificar em qual carbono está esses metis. Tá? Então, 2,3,5, entre número, a gente coloca a vírgula, traço, que entre número e letra, eu coloco um traço, trimetil, que eu tenho 3 metis, aí depois tracinho 4, que no carbono 4 eu tenho outro tipo de ramificação, que é o propil, heptano. Então aqui, ó, emendou tudo, mas o correto, o mais atualizado é propil, tracinho, H, heptano, né? Tá? Esse aqui, ó, eu tenho 3 metis, né? Então, do mesmo eu identifiquei, nomeei as ramificações, né? Tudo metil, e vou juntar tudo e colocar tri.
mas vou olhar pela regra do menor número, que foi, né, de lá da direita para a esquerda, ó, 2,3,5 trimetil, também não está atualizado, tracinho hexano com H, igual foi aqui, né, tá? Nesse aqui também, interessante, ó, nessa primeira cadeia que eu não falei, olha, eu tenho 2 metis no mesmo carbono, então eu tenho que identificar 2,2, tá? Porque eu tenho um metil em cima e um metil embaixo, eu tenho que identificar qual carbono tá. Então eu tenho que repetir que está no carbono 2, duas vezes eu tenho um metil no mesmo carbono. 3 trimetil tracinho hexano, tá ok? Então, vocês farão para mim os exercícios aí da página 232, tá? Vocês não precisam de estar fazendo resumo, podem apenas grifar na apostila e acrescentar aquelas ramificações lá que não aparecem na apostila de vocês, tá bom? E estudar bem estudado, olhar bem, né? Ter bastante atenção quanto à nomenclatura, porque essa regra é a base para depois todas as outras nomenclaturas que a gente for trabalhar, tá ok? Bons estudos, até daqui a pouco.